Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores. E hoje nós conversamos com pessoas que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, lojista, segmento casa, você pode anunciar aqui, onde seus produtos, sua marca vão ganhar relevância. E se você for um apoiador e estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui ao meu lado com a artista plástica Juliane Fugante, do meu outro lado está a professora de História da Moda Lola Marcon, e lá aqui na minha frente diretamente o arquiteto e designer Marcos Novak. E o nosso tema de hoje, que é um desafio, pelo menos para mim, se chama Arte, Design e Moda. Okay? Nós combinamos que, enfim, por ser assim um tema tão interessante, tão atraente, que a gente poderia dividir em duas partes, ok? Então, vamos fazer uma primeira parte, focado mais no passado, e nossa segunda parte a gente volta chegando até os nossos dias atuais, ok? Mas antes eu queria fazer uma abertura para vocês, que acho que já entramos meio que no tema. E eu tenho percebido que nos últimos anos a mídia tem falado muito em crossover entre arte, moda e design. Mas isso não é recente, não é verdade, Luta? Uhum. Há muito tempo existe esse cruzamento, né, dessas três áreas. Tá? Recentemente a britânica Stella McCartney utilizou obras do Frank Stella, um artista americano, e a Saint Laurent já aplicou Mondrian nas suas roupas. Né? E mais recentemente, a japonesa Yaoi Kusama, entende? Tem feito alguns trabalhos de bolsa para Louis Vuitton. E o Andy Warhol nem se fala, né? Usou rótulos de roupas, de sopas, né? Ou seja, se apropriou de um design de produto para fazer a arte dele. Então a nossa ideia é fazer essa conversa, tá bom? Por que existe essa interação, tá? E começar a entender também onde tudo começou. Então eu vou começar por você, Lola, já que você domina a história, né? Você acha que nós podemos começar lá em 1500, na Veneza? Pode começar até antes. Eu acho que quando a gente fala de arte, design, de moda, tudo conversa. Eu acho que é meio difícil a gente separar. A arte, ela sempre trouxe, foi ela que registrou a moda para a gente ter acesso à documentação histórica. Na história a gente nunca pode, a gente só trabalha com fatos, com documentos. Então, escavações egípcias e a arte sempre trouxe pra gente nos quadros. A gente está falando de artes plásticas, no caso, né? Não de objetos, enfim. Mas quando a gente fala de 1500, a gente está falando de moda sazonal. Quando a gente fala da ascensão da burguesia e a moda sendo uma coisa cíclica e não uma coisa de status. Porque antes era, por exemplo, durante o Império Bizantino, só o imperador poderia usar a cor púrpura. Era uma coisa que demonstrava que ele era o imperador. Tem uma fofoca histórica de Nero que ele pegou uma menina que estava vestida de púrpura e jogou ela no meio da praça pública e tirou a roupa dela. Porque só ele poderia usar aquele tom, por conta dos caramujos. Que é um tom muito caro, né? E quando a burguesia ascende, quando as pessoas começam a ter poder de compra, a moda vira uma coisa de todo mundo. Aí nós estamos chegando em 1400. 1400, final de 1400. Estou usando Veneza como referência. Isso. Porque A moda italiana foi a primeira, de fato. Assim. Okay. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para a Juliane e queria fazer um comentário e aí vocês vão cruzar as conversas, tá bom, gente? O que eu percebi, o pouco que eu conheço, é que havia uma tinturaria e daí tintoreto, aonde ele fazia, ele pintava, ele tingia, né, os fios de algodão. Você acha que isso acaba influenciando as cores das roupas ou não? Sim. Já que ele devia fazer experiência com os pigmentos. Na realidade, naquela época, os pigmentos, algumas cores, elas eram obtidas por conta do caminho das Índias, né, muito distantes. E tinha um custo muito alto isso. Então, acho que talvez isso fosse um dos grandes motivos que para determinadas pessoas poderiam usar aquelas cores,
Por quê? Porque o acesso a isso era tudo feito pelo caminho das Índias, né? Eu sei que no Índico, né, tinha muitas cores difíceis para chegar na Europa. Então, a coloração... Veja, estamos falando num período em que ainda não existia pintura sobre tela, né? A pintura vem depois sobre tela. Eram feitos afrescos, eram feitos aquelas têmperas que misturava o pigmento, né? Que faziam outras fórmulas. Então, era tudo muito caro. Falando de um momento, mas quando você fez essa pergunta para mim, eu agora aqui estou achando esse encontro muito gratificante, porque a gente faz um retorno, né, de tudo que a gente já vivenciou assim tantos anos na arte. E nós estávamos conversando antes, eu queria só fazer um comentário em cima do que a Lola falou. Quando eu fiz concurso para Belas Artes, em 1991, quando eu entrei como professora, caiu um tema, na época, muito interessante: a pintura não convencional. Foi esse o tema que eu fiz. Foi uma prova foi sobre gravura, que era o assunto que até hoje eu domino mais, né? Fui professora de gravura por mais de 30 anos, e caiu a pintura não convencional. Sabe qual foi o assunto que eu elegi para escrever, que foi muito bom na época, até depois eles gostaram muito do tema? Que para a época, no Egito Antigo, você falou do Egito, o que não era convencional no Egito eram os retratos de Fayum, que eles eram retratos realistas. Porque aquilo não era o ditado pelos sacerdotes e pelo que era estabelecido como moda na época. Então veja como a Lola colocou muito bem. Eu estou voltando para um momento em que os retratos de Fayum eram retratos que, se você olhar hoje, procure nos livros, eles não estavam de acordo com a convenção na época do Egito. Como a moda, então assim, a moda já existia de uma outra forma. Eram os sacerdotes, os faraós, mas os sacerdotes que determinavam o que deveria ser dito como, sim, o que devia ser feito ou não. E uma coisa que era realista era fora do convencional. Veja como a história, ela ensina a gente, né, que em determinados momentos aquilo que é certo não é certo, aquilo que é estabelecido como critério para todos fazerem, não era o retrato das pessoas. Enfim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o que a Juliana acabou de falar. Vocês acham que a moda, quando ela evolui, ela é sempre assim um momento de um pouco de rebeldia pro status que está ali? Sim. Né? Então eu sempre pulo. Então eu vou voltar lá pro Tintoretto, ok? Sim. A partir das cores que eles começam a fazer os testes, que eles conversam, isso vai influenciar a roupa da época ou não? Sim. Ou é o contrário? Sim. Vai influenciar as cores? Vai. Assim, falando um pouco dessa questão entre arquitetura, design e moda, nesse caso, eu acho que uma grande contribuição também do momento das navegações, né, que daí surgiu a Companhia das Índias, que você falou, foi justamente assim, essa disseminação dos produtos que eram descobertos pela primeira vez, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma relação entre a arte e a arquitetura, por exemplo, no caso também o design, né? Porque o que aconteceu? As porcelanas chinesas, por exemplo, que eram sempre basicamente retratadas em azul e branco, né? E é isso que a gente conhece de porcelana chinesa, né? Na dinastia Ming, que usava-se muito esses pigmentos, que eram os pigmentos do lápis-lazuli, né? E você veja, por exemplo, só que quando ele passou a entrar na Europa através da Companhia das Índias, uma influência já também oriental, que seria o azulejo, né? Ele passa a ser representado em azul e branco, né? Então, assim, a história do azulejo tem muito a ver com a porcelana chinesa, né? Por isso Portugal disseminou a ideia do azulejo. E o azulejo é um elemento arquitetônico, é uma peça que se tornou um revestimento para a arquitetura, né? Aplicado até hoje. E aplicado até hoje. E ele eram painéis que representavam cenas bíblicas, muitas vezes. E o que aconteceu? O Brasil, quando foi colonizado por Portugal, ele também trouxe o azulejo
no padrão azul e branco, né? E tanto que a palavra azulejo, né? Ela incorpora a cor azul. Né? E o azul era um pigmento também muito difícil de ser conseguido. Até assim, poucos anos atrás, a pigmentação, as casas, por exemplo, pintadas de azul, eram as casas de gente mais poderosa, que poderia ter... O mais comum era o branco, porque era o caiado, né? Que vinha do cal. Então, assim, as cores passam a representar, como vocês falaram, também para a arquitetura uma questão de status, né? Status social, porque as casas pintadas de azul eram as casas mais requintadas, né? Até hoje, se você vai comprar um potinho de pigmento azul, ele é muito mais caro, 2, 3 vezes mais caro. Exatamente, e aí provavelmente o púrpura, o vermelho também, o vermelho nasceu, inclusive, a importação da cor vermelha era do Brasil que fornecia para o mundo nos anos da descoberta, né? Porque o primeiro ciclo brasileiro foi o ciclo do pau-brasil, que era uma extração do pigmento vermelho, né? Que era justamente a base da árvore do pau-brasil, né? Então, assim, tem várias relações interessantes e eu faço agora uma ponte com o presente. Então, com a moda, por exemplo, é muito comum você agora achar os padrões azul e branco, né, que vieram das porcelanas chinesas, que cruzaram com os azulejos. E assim, a Itália, por exemplo, Dolce & Gabbana, usa padrões de azulejo em roupa, né? E impressos em roupa, que eu acho maravilhoso, assim, né? A forma como se usa. E usa como inspiração também dos azulejos portugueses, né? E principalmente que veio através da Espanha, né? Um pouco a Espanha, enfim, a Península Ibérica, né? Que utilizou muito porque era uma corrente oriental que veio lá da Mesopotâmia e que acabou se tornando um elemento padronizado. E eu gosto também de falar da cidade de Brasília, né, que fez, por exemplo, Athos Bulcão, que é um grande... não só o Athos Bulcão, mas também o Portinari. O Portinari, um pouco antes, ele também fez muitos painéis de azulejo, né, e sempre o azul e branco, né, porque justamente era um resgate do Brasil colonial, que trouxe referências portuguesas, né? Então, assim, é muito interessante essa relação também da arte, da pigmentação que vocês estavam falando e da arquitetura. Bom, então, assim, essa relação do azulejo, né? Você falou também uma artista atual, contemporânea, que utiliza, né? A Adriana Varejão, né? Que também traz essa referência do passado, incorpora elementos, enfim, de todo o trabalho dela, né, da interpretação dela sobre essa questão, mas ela trabalha o azulejo como referência. Sim, né? Concluindo um pouco essa ideia, que eu acho que um tema, a azulejaria, né, muito bem colocada por você, dá para a gente explorar desde aquela época até hoje, se quiser, de uma forma mais clara, no Inhotim. Sim. Que você vai para o Inhotim, que já lá é um espaço que você pode ver arte contemporânea, você vê essa colocação da Adriana Varejão com os azulejos, que ela faz todo um trabalho que é a poética dela, né? A questão da memória e a questão da influência da arte portuguesa no Brasil, e ela dá um outro enfoque. Então, como o artista consegue, através de um assunto tão já explorado, dar uma outra conotação. Então, Sim. essa que é a ideia, né, da moda, arte e design, que você pode usar um assunto e trabalhar de uma outra forma. Acho que a Adriana Varejão coloca isso muito bem. Eu gosto desse assunto, justamente porque, assim, tá sempre ligado às origens, né? Então, assim, nunca você vai tomar um dado, por exemplo, uma expressão contemporânea colocada em si mesmo, né? Ela está sempre como referência no passado. E isso é preciso... Eu sempre coloco muito para os meus alunos, assim, essa questão de estudar as referências. Sim. Eu gosto da palavra original, né? Original denota um pouco a questão do novo e tal, mas o original, na verdade, é uma conexão com a origem, né? Sim. Então, assim, você se conecta com a origem para criar algo novo, né? Então, assim, desde alguém se influencia do passado
para fazer alguma coisa do contemporâneo, né? Eu vou usando essa palavra influência, tá? Eu vou passar aqui para a Loura para ver o que ela me diz. Sim. E eu vou voltar um pouco para o passado, vou continuar lá nas navegações, tá bom? Claro. Você acha que essa conexão, e voltando aqui no crossover, na conexão, você acha que essa conexão entre Índia e Veneza, né, nesse tráfego de cargas e navios, de troca de mercadoria, você acha que a moda, a roupa, foi influenciada pelo que vinha da Índia? 100%. 100%. Nessa época existiam também as cruzadas. A gente não pode esquecer que tinha os cavaleiros templários que também circulavam de um lado para o outro, não apenas nas navegações, mas também a cavalo. E se a gente pega a moda bruta, né, a moda original, a gente vê, por exemplo, muito kimono aparecendo. E o kimono não é dessa época. Ele é dessa época, na verdade, mas ele não é dessa região. Da onde veio o kimono? Das Índias. Da onde veio a cor laranja? Laranja não é um tom que eles têm habitualmente na Europa. Das Índias, tingido com açafrão, com os produtos mais terrosos. Muito tem dessa influência, porque tudo é um caminho de dois lados. Eles levavam muitas coisas para lá. Eles, por exemplo, rufos e armações e roupas que não existiam lá e pegavam muito desse tecido, dessas cores. Olha, você fez uma colocação que me lembrou o papel. O papel, ele surge na China no século III. E nas grandes invasões, os árabes descobrem o papel. E eles ficam com este segredo guardado. Os europeus, a Europa, né, que a gente é muito a nossa história é contada pela Europa, eurocentrista, né? Eles não têm acesso a esse conhecimento do papel. E veja, através dessas invasões, os árabes têm acesso. Eles escondem essa informação. A gravura sobre papel, ela vai surgir numa cidade chamada, na França, Bois de Plotat. É um machilo em papel do século XIV. Então veja, a China tinha muito tempo depois. E daí porque o que acontece com a história? Ela é escrita por fatos, mas na época não tinha o papel. Então veja como era difícil, né, a gente escrever. Tem aquele filme, O Nome da Rosa, que é um livro do Humberto Eco, que como o conhecimento, quem tinha o conhecimento detinha o poder, porque os livros eram feitos manualmente dentro dos cleros, os monges que escreviam. Então quem tinha acesso ao conhecimento tinha acesso a tudo, né? Isso, e veja, e esse conhecimento é a base para essa troca que nós estamos tendo hoje, que hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento. Mas você falou das idas, né, para lá, das cruzadas. Depois que surge a prensa do Gutenberg, e aí um pouco professora de gravura aqui, daí as pessoas têm acesso ao conhecimento. Então tudo foi sendo registrado de uma forma melhor, porque antes eram os incunábulos, os livros eram escritos manualmente. Olha o trabalho que dava. Então todas essas informações do que se sabia ou não se sabia era passado de uma forma quase que verbal, né? História oral de um para o outro, antes do papel chegar à Europa. Inclusive, O Nome da Rosa é um livro, mas principalmente o filme, que eu recomendo muito para os meus alunos, porque não existem registros cinematográficos muito da classe operária. Assim, é muito difícil a gente ter. É sempre assim, a nobreza, o rei, o alto clero. A gente tem pouquíssimo imagem visual mesmo, assim, da galera mais pobre, mas que era a grande população, que não tinha mas isso, por exemplo, do ponto de vista do design, eu acho que se disseminou muito no século XX, né? Por exemplo, eu coloco o design agora em um pouco de cena, porque o design de interiores, o design de mobiliário, principalmente, de utensílios, ele também passa a ter uma origem muito interessante, e justamente em cima dessa disseminação. Você colocou a questão de deter o poder e fechar justamente para a nobreza, para as pessoas que podiam acessar. Eles tinham regras de acesso, né? Não era qualquer um que podia ter. Mas eu acho,
bem interessante isso quando o design, por exemplo, ele passa a fazer parte de uma linguagem comum. Né? Então começa, por exemplo, claro, na corte francesa ela não é comum. Então, por exemplo, cada rei tinha a sua marca. Sim. Mas essa marca acaba se concentrando numa cadeira, por exemplo, uma cadeira Luís XIV é diferente de uma cadeira Luís XV, que é diferente de uma cadeira Luís XVI. Eu falo da cadeira porque a cadeira é um foco, né? Evidentemente a gente está falando do Palácio de Versalhes, dos palácios e dos jardins e tudo mais, mas assim, havia esse interesse de procurar cada rei colocar sua marca. O que eu coloco como muito interessante nisso é que a partir do iluminismo essas coisas começam a se disseminar para classes menos desfavorecidas, né, no caso. Que não tem sangue, né? Que não tem sangue. Tem dinheiro, mas não tem sangue. Exatamente. Mas porque E aí, eles começam a ler. exato. Eles têm acesso ao conhecimento. Porque eles não tinham informação. Como é que eles iam saber? Só visitavam aqueles palácios onde tinham essas cadeiras. Era a corte. O povo não ia. Né? E isso a gente vê assim... Eu acho que é que a gente conhece mais a cultura europeia, mas talvez lá do lado do Oriente também quem detinha o poder era a nobreza, né? E o restante da população era uma sobrevivência, né? Era uma lei de sobrevivência. Né? Mas isso que você falou, ele reflete até na gastronomia. Porque quando Luís XIV cai, né, os chefes do palácio têm que trabalhar em restaurantes. Então a comida real vai para quem tem acesso ao dinheiro. Então eles vão trabalhar em restaurantes. Que é o momento de disseminação, né? Que é essa passagem mesmo da Revolução Francesa, né, para um iluminismo, né? Principalmente que nasceu na França. Eu só queria voltar um pouquinho a isso que você está falando, antes do iluminismo, quando ainda a França era governada por reis. Você acha que a cada troca de rei, né, vamos para o 14, você acha que há uma evolução no design, há uma evolução na roupa, há uma troca? Na moda acho que é um pouco mais devagar do que no design, porque no design é aquela coisa da decoração direta do palácio. Sim, o design, ele era assim, havia uma preocupação muito grande de que cada rei tivesse a sua relação com a história. Sobretudo, não com ele mesmo, embora fosse uma coisa ultra exclusiva, né? Mas uma relação com a história. Por exemplo, o Luís XVI, as cadeiras Luís XVI, elas já têm traços mais retos, né? Que já é uma influência do neoclassicismo, que é vamos dizer assim, um movimento já do iluminismo, né? Então, por um lado, muito sutil, a Maria Antonieta, por exemplo, que era uma grande disseminadora, né, de moda, e ela era uma mulher extremamente avançada para a época, ela já fazia essas pontes, ela conhecia os filósofos do neoclassicismo, quase que dizendo que, assim, que eles já estavam prevendo a Revolução Francesa. Os influenciadores da época. Exato. E tanto que a Maria Antonieta ela começa com roupas extremamente gigantescas. A porta dupla, inclusive, é por conta dos vestidos que tinham 2 gaiolas acopladas de cada lado. E ela termina prevendo que isso vai... que ela ia perder a cabeça, né, em algum momento. Literalmente, no caso. E entra a anglomania, que a gente estava até comentando antes de começar a gravar, que ela começa... os jardins, que é um estilo de vida inglês, né? Que era o ar livre, que eles não ficavam tanto em palácios, e ela vai diminuindo a roupa e ficando mais fluido. No final da vida, ela usava um vestidinho de algodão com chapéu de palha. Bom, voltando um pouquinho lá para Maria Antonieta. Qual é a origem dessa armadura, dessa peça que elas usavam? Que aquilo ali quase um trabalho de maquete, né? Um trabalho arquitetônico. É um trabalho arquitetônico. Quer dizer, a nobreza usava essas grandes vestimentas, mas o povo não, né? O povo que tinha dinheiro, sim. Quem tinha dinheiro, sim. Por isso que eles renovavam sempre. O que representava essas grandes saias, essa maquete? Qual é a simbologia disso? Eu tenho dinheiro para ter uma porta dupla na minha casa. Inclusive, isso tem uma anedota muito curiosa com as cadeiras, por exemplo. Porque as cadeiras Luís XIV e XV, elas têm os braços abertos, né? E uma extensão de assento bem mais larga do que uma cadeira normal. Então, para quê? Para acomodar os grandes vestidos, né?
Então as mulheres sentavam e a cadeira tinha que acomodar esse volume todo, né? E com o avanço dessa estrutura, ela passa a ser um pouco mais esguia, né? As cadeiras começam a diminuir também a largura do assento. Então você veja, é uma relação com a antropometria, né? Mas não a antropometria em si, mas sim com a moda. E tem um dado muito curioso também, que é a questão da palhinha indiana, né? Por exemplo, hoje você vê uma cadeira, às vezes com um desenho, isso já é uma coisa mais contemporânea, que já vem com a colonização portuguesa, né? Quando Portugal trouxe para o Brasil o mobiliário europeu, ele veio com a palhinha indiana. Por quê? Porque os veludos franceses eram as coisas muito difíceis de serem conseguidas e também não se adaptavam ao clima brasileiro, né? Então a palhinha indiana, que é aquele trançado, né, que tem uma origem na Companhia das Índias, ela passa a fazer parte do mobiliário brasileiro, porque ventila, porque é mais leve e porque é muito mais fácil de transportar. Então quando hoje você vê uma cadeira de palhinha, você vai fazer uma ligação direta com a colonização brasileira, no caso portuguesa, através da Companhia das Índias, né? Então, assim, a palhinha, e ela passa a ser um mobiliário hoje moderno, né? Então, assim, todos os designers modernos, Niemeyer fez uma chaise longue com palhinha, o Joaquim Tenreiro, que era um grande designer, marceneiro ele, né, no caso dos anos 40, mais ou menos, que até o Niemeyer utilizou as cadeiras dele nas construções em Brasília. O Palácio de Itamaraty, por exemplo, tinha uma mesa de banquete com as cadeiras do Joaquim Tenreiro, todas de palhinha, né? Então, assim, a palhinha também é um elemento moderno, né? E a palhinha passa a ser um elemento completamente brasileiro, né? Mas você está falando algo que vai me levar a fazer uma pergunta para você. Vou voltar lá para os reis da França, tá bom? Ali também, em determinadas épocas, a pintura vai mudando também, né? Então... Mas eu quero trazer aqui para o Brasil depois. Tá. Quando vocês estão colocando ali da França, tem um dado que eu acho que é muito importante, que daí já é pré-impressionismo, que para as artes, o impressionismo, se a gente falar do modo geral para a população, a maioria das pessoas conhece um Monet, um Van Gogh. E o que influenciou esses artistas? As gravuras ukiyo-e japonesas. Como que essas gravuras chegaram? Na época, as porcelanas japonesas estavam vindo para a Europa. Elas vinham embaladas, para não quebrar, em papel, né? O papel já está circulando, mas essas gravuras eram cenas do cotidiano japonês, que eram cenas da época de quando a capital do Japão era Kyoto. Então aquelas cenas, a cena do chá, a cena o Monte Fuji, que são as gravuras ukiyo-e. O Mon fez uma exposição de gravuras ukiyo-e, eu acho que faz uns 7 ou 8 anos. Inclusive eu fiz uma fala sobre, eu fiz 2 falas sobre as técnicas que são gravuras em madeira, né, estilo. Mas é uma técnica que chama gravura ukiyo-e. E elas retratam o cotidiano da cultura japonesa. Tem uma série de cartas do Van Gogh pro irmão sobre as gravuras, que ele alucina. Quando os artistas, esses artistas na França, que é todo esse período efervescente, né, tava tudo acontecendo ali, que eles abrem essas porcelanas e veem as gravuras embalando essas porcelanas, e depois começam a chegar as gravuras, eles ficam absolutamente apaixonados pela forma como eles chapavam os planos. E isso vai influenciar toda a pintura a partir daquele momento. Van Gogh, Gauguin, que um influencia o outro e depois influenciam todo o movimento que vem depois. Tem muito. Dos Jardins do Monet, lá em Giverny, tem uma parede que você não pode fotografar. Só de gravuras ukiyo-es. Você falou uma coisa interessante, que eu também faço a ponte com o design, que é o japonismo, né? Que foi algo disseminado também a partir da segunda metade do século XIX, quando eles acabaram... E aí justamente você fala dos artistas que já eram artistas pré-modernos, né? Que eles anteciparam já o modernismo. Mas eu coloco um fato muito curioso para o design, que é o japonismo influenciando o Art Nouveau, por exemplo. Claro. E o Art Nouveau, ele é feito de planos, né?
ele é uma sucessão e tem uma influência japonesa gigante no Art Nouveau, né? E o Art Nouveau foi talvez o movimento pré-moderno, já iniciando o modernismo, que mais influenciou toda a estrutura do modernismo, né? Então, tanto na moda, no design de moda, né, moderno, quanto o próprio design, por exemplo, do Arts and Crafts, né, que foi um movimento inglês. Que também trabalhou essa questão do cotidiano, né? Eles se inspiraram muito na Idade Média, mas eles também fizeram a ponte, os artistas do Art Nouveau fizeram a ponte. Mas o que eu acho muito interessante é que daí já tem, por exemplo, no modernismo, a descoberta, por exemplo, da lâmpada elétrica, né? E a descoberta da lâmpada elétrica trouxe a luminária, né? Que não era mais as velas, né? Eram lâmpadas. Você sabe que esse assunto já do modernismo nós vamos abordar na segunda Sim. parte. É que você fez uma colocação antes que eu não posso perder. Claro. Eu não quero me perder, porque você fez A gente está no passado. Isso. Né? Não, eu quero mais ou menos isso. Porque você fez a seguinte observação, que quando a corte portuguesa se muda para o Brasil, vem uma nova... o desembarque aqui cria também uma nova percepção de uma outra terra, de outro país, de outro povo. E parece que há uma adaptação, e aí eu vou usar a palavra clima, tá bom? Há uma adaptação ao clima, como você acabou de falar em Brasília. Então eu pergunto para vocês, a roupa também sofre essa interferência do clima? E a arte também? Sofrer, ela sofre, mas eles são bem cabeça dura. Então, por exemplo, eles tiveram uma infestação de piolhos gigantesca na vinda para cá. Tudo por conta dos turbantes, são muito por isso, assim. Nessa época na Europa eles usavam muita peruca. E a peruca era o maior indicador social que existia. Porque era muito caro você ter uma peruca. E quanto mais alta a sua peruca, mais dinheiro você tinha. Ela chegava a ter 1 metro, 1,20 m de altura. Inacreditável, né? No período anterior tinham sapatos de ferro com bicos de 45 centímetros. Que tiveram que fazer lei para proibir. Porque as pessoas perderam completamente a noção. Não muito diferente de hoje. Exagerando. Existe. E assim, exagero, quando eles vieram para o Brasil, eles começaram a passar mal. Passar mal, porque era calor, eram doenças que eles não tinham acesso. Oi? Inclusive doenças, né? Muitas, assim, bom, a febre amarela é uma realidade até hoje, mas assim, nessa época as pessoas morriam mesmo. Inclusive, a gente tem um monte de tubarão na costa brasileira aí por conta disso, né? Eles morriam na vinda. Esse dado está no livro Escravidão, que é muito bom, inclusive. Eles iam jogando os corpos no mar e os tubarões vinham atrás. Imagina, banquete, né? As pessoas iam morrendo no caminho por conta também das roupas, porque os tecidos não eram adaptados. E aqui era muito calor. E em que momento você acha que eles começam a perceber que aquele tipo de vestimenta já tem que ser descartado? Império. Só no Império. A moda até Dom Pedro era completamente 100% europeia. Okay. E Juliane, a arte também vai sofrer uma influência, né? Porque você está trazendo uma arte que vem de uma Europa, não, né? Na realidade, para um país mais tropical. Na realidade, quando eles fogem, né, daí vamos falar, em 1808 veio alguns artistas que não estavam de acordo com Napoleão. Então são os artistas que é o período do academicismo francês. Eles vêm, Tonet, alguns outros franceses, e eles são ilustradores. Então eles vêm ilustrar as imagens aqui. Claro que para eles é tudo muita novidade. Mas se você pega aqueles primeiros desenhos e aquarelas feitos por esses artistas visitantes, eles fazem um pé de abacaxi com uma outra fruta junto, é uma coisa que não existe. É meio surreal, assim, eles inventam as plantas, porque são coisas novas e que eles misturam e que aquilo... Eu nunca achei isso e eu gosto de pesquisar, esses matos não existem. Eu sempre fico imagina a cabeça Sim. de um francês que sai fica 2, 3 meses num barco e desemboca num lugar completamente tropical com umas frutas que eles nunca tinham visto. O artista é perfeito, né? Mas eles fazem umas pinturas, então eles são os artistas visitantes. Isso foi bem retratado há muitos anos, porque aqui eu estou falando ali do meu lado de trás, quando existiu o Bamerindos e a gente usava talão de cheque,
isso, vamos lá, tem 20 mais 20 anos, eles fizeram um trabalho muito bom de resgate das paisagens feitas por esses franceses. Então o talão de cheque vinha essas... Ai, que bonito. Era muito lindo isso. Não sei se vocês lembram, ou quem está ouvindo pode lembrar disso, e eram as paisagens feitas por esses artistas que vieram com a corte. Vieram também alguns artistas que eram gravadores. Então foi criada então a Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque o Brasil, todo papel moeda era impresso na Inglaterra. Então esses artistas começaram a ensinar gravura. Por quê? Porque antes tinham os jesuítas que tentavam catequizar os índios falando para fazer uma chino pequenininha, mas imagem religiosa. Mas esses artistas franceses, eles vêm para fazer umas imagens para começar a ter o papel moeda feito no Brasil. Então vêm artistas que tinham uma função social, ainda não começaram a criar. Eles estavam fazendo retratos da paisagem, que era novidade, e também o papel moeda para a gente ter um pouco mais de independência da Inglaterra, né? Que ali começa a nossa dívida, né? Eles tinham que pagar, eles estavam imprimindo o nosso dinheiro, tinham que pagar. Então eles estão querendo criar a Casa da Moeda no Brasil, e que é criada no Rio de Janeiro. Então talvez essa relação dos artistas com a sociedade que estava aqui possa ter criado algumas conexões, mas eu acho que foram artistas que tinham uma função social, né? Uma função de trabalho para historiador, a corte. assim, né? De registro exato. mesmo. Não era um artista que estava expondo... Tipo, cabeça de vaca, assim, Não, que não. escrevendo Eles a estavam realidade. retratando o que eles estavam vendo e como eles estavam vendo aquilo. Sim. Não, mas eu digo muito assim em função da luz, né? Porque a luz acaba interferindo em tudo, né? Você tem uma luz na Europa e quando você chega aqui no Brasil você tem outro tipo de iluminação, né? É outro brilho, eu acredito, né? Mas eles Isso fazem começa... aquarela mais. Eu acho que tem um artista, o Vitor Meirelles, ele é de Santa Catarina, né? Ele faz uns trabalhos maravilhosos, o Vitor Meirelles, que tem um pouco dessa luz, assim. Esses trabalhos estão no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Mas esses artistas vieram, eles faziam muita aquarela. É que nessa época que a gente tá falando de 1500, né? Não, eu tô falando 1800. Não, Você já está Aí, não, é que ele tá falando da... eu tô falando dos primeiros artistas que vêm junto com a corte. Quando eles vêm com os essa moda, franceses, sim, sim. 1808. É que Eles daí- vêm fugindo, né? Eles vêm fugindo da Que invasão lá, quando o Paulo falou lá atrás, a gente tá falando, né, ele falou da pintura influenciar. Eu tava pensando aqui nessa coisa do chiaro escuro, que vem primeiro, e depois vem o barroco, que é sim. bem escuro, e aí vem o rococó, que é bem clarinho. Sim. E daí a gente pega esses paralelos de uma coisa sempre vem um movimento muito pesado, um movimento bem claro, um movimento pesado, e aí vem o negócio das suas gravuras, que tem... Porque gravura de papel moeda eu imagino que seja bem escuro, né, e bem pesado. Na realidade, se a gente parar para pensar, eu acho que precisava ter... É um assunto que pode ser... agora é o momento. Sabe por quê? Porque nós tínhamos aqui os índios. Que eles tinham uma coisa muito primitiva, né? Que é muito naif mesmo. Eles faziam aquelas pinturas nas cerâmicas, eles faziam no corpo. Porém, os jesuítas queriam catequizar. E o que eles impunham para eles? Imagens religiosas. Então deve ter sido um problema muito grave ali entre os índios e os jesuítas, que a gente não tem esse... eu não tenho esse conhecimento. Mas os índios, eles mantiveram esta arte pura até hoje. Então, na realidade, hoje está sendo feito um resgate, e isso está acontecendo muito nas últimas bienais, o que está sendo muito levado é essa arte, né, dos índios. A última Bienal de Veneza foi, agora acho que provavelmente de novo vai. Por quê? Porque isso estava lá nas aldeias de uma forma, uma transmissão oral, né? Sim. De pai para o filho, do cacique para o índio. Então, ela ficava aquela pintura que a gente vê hoje nessa arte indígena. Inclusive, um dos maiores artistas contemporâneos indígenas é curitibano, que é o Gustavo Caboclo. Bom, gente, nós vamos então encerrar essa primeira parte, tá bom? E depois voltamos em seguida para mais assuntos que estão muito interessantes. Ok? Agradecemos então aos nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática,
Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia e, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam. E voltamos logo mais.